falar um pouquinho de Congresso, porque a ofensiva do Congresso para ter mais controle do orçamento fez as emendas parlamentares mais que dobrar se a gente analisar os últimos 10 anos. Em 2014, o último ano em que as emendas não precisaram ser obrigatoriamente pagas pelo governo, congressistas tinham direito a 26 milhões de reais. No ano que vem, cada um terá direito, em média, a 58 milhões de reais. Assim, a cifra nas mãos de apenas um deputado, por exemplo, será maior do que a recebida por 79% das prefeituras do país no ano passado. Ô Zé, você que cobre Brasília há tantos e tantos anos, isso é um caminho sem volta? Ninguém abre mão de poder, né? Olha, eu vou contar aqui a breve história do poder aqui em Brasília. No primeiro governo Lula, lá atrás, o grande poder era que era de Fernando Henrique, né? Era do plano plurianual. Lá estava o desenho do dinheiro, ou seja, o desenho do poder. Dinheiro é poder. Aí Lula mudou no primeiro governo dele a estratégia de investimentos públicos. Aí ficou por ministérios. Os ministérios dominaram os próprios orçamentos, né? E aí o governo perdeu o controle desses ministérios, do dinheiro desses ministérios, dos orçamentos. E é por isso que se brigava muito, cada ministro brigava pelo seu orçamento, porque tinha o poder de decisão, né? E aí o que aconteceu? O Congresso viu aquele dinheiro solto ali nos ministérios, puxou para o Congresso Nacional. Os deputados e senadores estão rindo de orelha a orelha, Paulo. Estão com muito dinheiro. Senador, mais, né? É muita grana que eles estão em mãos. São quase 40 bilhões de reais em emendas parlamentares impositivas, ou seja, obrigatórias, e com data de liberação, com cronograma de liberação. Quase 40 bilhões. Existem as emendas de bancada e as emendas de região, para se ter uma ideia. E tudo definido pelos deputados e senadores. Então, quem tem o poder hoje de decisão? Senado, Câmara e Senado. E o que aconteceu? Os ministros têm que ir pedir dinheiro no Congresso, para se ter uma ideia. Um prefeito conhecido meu me disse que foi no ministério que o ministro falou, olha, você está no lugar errado, você tem que ir no Congresso, lá que está o dinheiro. E é verdade, as emendas impositivas e as emendas que eu chamei de emendas PIX, é o dinheiro direto, na veia, no cofre do prefeito, e não tinha nenhum controle. Agora, o prefeito tem que prestar contas 3 meses depois que recebe o dinheiro, para ele aplicar onde ele quiser. Fizeram festas, festas mesmo, né? Bailes e tal, com o dinheiro de emenda PIX, que não é pouco dinheiro, 40 bilhões de reais. E o que está acontecendo? Um orçamento de 5 trilhões e 500 bilhões de reais, paga 2 trilhões de dívida externa, mais previdência e salários e despesa fixa, acabou o dinheiro, ficam ali 126 bilhões das verbas discricionárias, onde se pode investir. O Congresso vai lá e passa a mão em 60 bilhões, aí ficam 60 bilhões para o governo. Pulveriza. São emendas para os prefeitos, mas tudo pulverizado. O governo federal se transformou numa grande folha de pagamento. Acabou o poder, né? E aí, essas frentes parlamentares nada mais são do que lobby. O lobby saiu do governo. Não precisa fazer lobby lá, porque o poder de dinheiro não está mais no governo federal, não está no ministério, está no Congresso. Sim. E aí o que eles fizeram? É frente parlamentar para todo lado, mais de 235 frentes parlamentares. O que é isso? Lobby em busca de dinheiro. Quem tem dinheiro? Congresso Nacional. Inclusive, o próprio presidente da Caixa Econômica Federal falou ontem que vai reduzir de 350 dias o tempo da liberação dessas emendas parlamentares para 90 dias. Ou seja, é gestão, eficiência e rapidez no processo. A moçada gosta. Eu não entendia porque todo mundo adora aquela comissão de orçamento, Paulo. 9 entre cada 10 deputados e senadores adoram aquela comissão. Se marcar a comissão mista de orçamento para o dia 25 de dezembro, tá quórum lotado, cheio de gente e tal, né? Dinheiro, né? Agora, Mota, não é mais fácil a gente dizer que nós somos um país parlamentarista desse jeito? Eu acho que há argumentos para defender isso, como há argumentos para defender outras visões. E sem a responsabilidade, né, Mota?
Mais fácil, né? Eu acho que a gente, às vezes, está colocando o foco no lugar errado. O problema não são as emendas. O problema não são os políticos quererem gastar, porque político quer isso em tudo quanto é lugar do mundo. Nos Estados Unidos é igualzinho. O problema é essa quantidade de dinheiro na mão deles. O problema é a gente trabalhar quase metade do ano só para pagar imposto. O problema é essa reforma tributária maluca que foi aprovada agora, que vai aumentar a carga tributária, que vai aumentar a complexidade durante os 8 anos de transição, que vai concentrar ainda mais o poder de arrecadação na União. Então, a gente está vendo aqui uma pequena parte do problema, que é as emendas. Olha, por mim, os parlamentares podiam ter quantas emendas eles quisessem. Eu não tenho ilusão de que em nenhum país do mundo você consegue fiscalizar o trabalho dos deputados, dos senadores, para ver exatamente se esse projeto faz sentido. Projetos malucos acontecem em todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos, lá no Alasca, ficou famoso um projeto que era uma ponte para lugar nenhum, que é um senador do Alasca conseguiu uma verba fabulosa para fazer uma ponte que ligava o nada a lugar nenhum. O problema não é esse. O problema é a quantidade de dinheiro que eles têm para fazer essas brincadeiras. Então, essa quantidade de dinheiro tinha que ser reduzida pela metade ou 1/3. Deixa o dinheiro onde ele deveria ficar, que é no nosso bolso. Agora, essa história vai parecer reforma política no Brasil, né, o Alan Gani? Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. O Congresso se tornou muito mais empoderado desde 2015 com o Eduardo Cunha, quando se criou as emendas impositivas. Primeiro, as emendas individuais tinham que ser pagas em positivo para cada parlamentar, depois as emendas de bancada e assim foi crescendo o poder do Congresso Nacional. Depois o tal do RP9, apelidado de orçamento secreto, aonde os líderes das duas casas ali destinavam as emendas de acordo aí com critérios que não eram muito transparentes. Mas o ponto é que o orçamento secreto, ele continua, ele só trocou de nome, na verdade, né? Aliás, é até curioso, porque era chamado de RP9 e agora RPix, e se a gente olhar em algarismo romano, RPix, coincidentemente, é o RP9. Então, na verdade, essa distribuição de emendas sem nenhum critério técnico, sem transparência, isso continua. E agora o parlamento colocou até um cronograma. Então, elas deixaram de ser apenas impositivas, mas também tem que chegar na velocidade esperada. Agora, isso é importante. O governo federal, durante a sua campanha, o PT disse que acabaria com isso, né, com esse jogo parlamentar, mas já na PEC de transição, o governo compactuou com isso. Ele entrou nesse jogo, ele fez um acordão. E a briga hoje entre o Executivo e o Congresso Nacional é por uma disputa de recursos. Então, na verdade, só tem muito mais recurso agora para o Congresso. Mas se não fosse assim, estaria na mão do Executivo. E aí o que o Mota falou, na verdade, quem que está pagando isso? É a própria sociedade, é a população. Eu costumo brincar que é a mesma turma de sempre que paga tudo, que é a gente aqui, que é a audiência. Agora, é importante que se diga, o Congresso não é o único malzinho nessa história, não. Quem compactuou com isso durante a PEC de transição também foi o governo federal.